Então, o primeiro material que eu vou mostrar para vocês é o material para desenho, tá? Depois a gente vai para os materiais de pintura. Então, começando com a parte do desenho, o primeiro material, o mais básico de todos e necessário, claro, é o papel. Aqui eu tenho um papel A4 simples, de gramatura, se não me engano, 75, deixa eu ver aqui, 75 miligramas. Esse papel é um papel comum, daqueles que a gente imprime documentos, por apostila, na impressora, enfim. É um papel para desenho, não é para a gente finalizar a nossa mandala e emoldurar, por exemplo. Não, esse aqui é um papel apenas para desenho, tá? Depois, na parte da pintura, é que eu vou falar sobre os papéis que eu uso para finalizar a mandala, para pintar a mandala e depois emoldurar, tá? Então, o papel pode ser um papel comum. Depois do papel, nós temos os lápis, tá? E aqui eu trouxe 3 opções para vocês verem. Tem a lapiseira, que eu uso essa daqui, que é uma ponta 0,9, tá? 0,9. Gosto bastante de usar essa lapiseira, mas tem os lápis também. Esses aqui que eu trouxe são os da Faber-Castell, mas pode ser qualquer lápis, né? O que é que eu sugiro? Que seja um lápis macio. Aqui a gente tem 2 tamanhos, tem o HB e tem o 5B. O HB, ele tem um grafite mais seco e mais clarinho, tá? O 5B, ele já é mais forte e mais macio. Eu prefiro o 5B, ele é mais macio. Porém, esse aqui, ele borra mais, faz mais sujeira quando a gente vai apagar. E esse daqui, ele marca mais. Então, o ideal é você sempre usar tanto esse aqui, que é mais clarinho e ponta mais seca, mais dura, quanto esse aqui, que tem a ponta mais macia, usa de leve, tá? Não precisa fazer muita força, não, para não marcar o papel. Então, os lápis são esses. Esses são os que eu uso, mas você pode usar qualquer um deles, tá bom? Outro material que eu uso bastante são as borrachas, né? Essa aqui é uma borracha escolar, normal, né? Que a gente usa para apagar os nossos desenhos, tá? E essa daqui é uma borracha que ela vem num estojo tipo canetinha, só que eu não tô com o estojo aqui, que ela é mais fina. E aí ela é mais interessante para a gente apagar pequenos espaços, tá? Um espaço, por exemplo, se a gente faz um desenho assim, e aí a gente quer apagar esse desenho aqui do meio, por exemplo, fica mais fácil com uma borracha mais fina do que com uma borracha maior, tá? Mas também pode ser qualquer borracha, desde que seja uma borracha macia, que não danifique o seu papel. Ah, com relação à borracha, esqueci também que tem essa, ó. Essa daqui, para quem não conhece, também é da Faber-Castell, é uma borracha chamada Limpa-Tipo. O que é essa borracha? Na verdade, ela é uma massinha, ó, uma massinha, como se fosse uma massa de modelar. E aí a gente usa para apagar, porém não apagar totalmente o desenho. Por exemplo, a gente tem essas marcações aqui. Deixa eu fazer um outro risco aqui, ó. Ó. E aí, ao invés de a gente apagar assim, a gente vai apagar fazendo esse movimento, tá? E aí, perceba como ele já tá clareando. Ó, e ele vai clareando cada vez mais. Então, essa borracha aqui, ela serve para quando a gente quer apagar, diminuir a cor, digamos assim, do grafite. Pode esfregar assim? Pode. Mas você vê que ela não vai apagar totalmente, tá? Sempre vai deixar um risco. Não sei se tá dando para ver. Dá para ver, né? Sempre vai ficar um risco mais fraquinho aqui, que é justamente para a gente diminuir, né, essa tinta aqui, essa carga, essa grafite, mas ainda conseguir ver o risco. Então, essa é a borracha limpa-tipos. Aí depois você vai esfregando assim que ela vai limpando, tá? E aí guarda sempre na caixinha, para ela não ressecar. Então, tem que estar sempre na caixinha. Se não conseguir fechar totalmente como tá fechando aqui, depois é só colocar em um saco plástico. Esse outro material que eu tô mostrando aqui é uma escovinha de limpeza. Não é essencial, tá? Essa aqui faz parte dos materiais que são acessórios. Essa borrachinha, ela serve para quando você apagar alguma coisa, ao invés de você fazer esse movimento com as mãos para limpar, você vai limpar com a escovinha.
E aí evita de você, ao fazer isso, né? Você levar uma possível sujeira, oleosidade que tenha na sua mão para o seu desenho, para o seu papel, tá bom? Então, usa-se a escovinha. Não tem escovinha? Não tem problema, tá bom? Você pode inclusive passar um papel toalha também, se não quiser passar as mãos. Esse material, sim, é um material que para mim, eu considero essencial para desenhar mandala, que são as réguas, tá? Aqui eu tenho uma régua de 30 centímetros, ela é nesse material mais maleável, e tenho essa outra régua aqui, que é uma régua de 50 centímetros, tá? 50 centímetros, que ela é de acrílico, é mais firme. Essa daqui eu uso quando eu vou fazer mandalas em tamanhos maiores, numa tela maior de 40, 50 centímetros, ou num MDF maior, enfim. Mas no dia a dia, quando eu uso para papel, eu uso essa daqui de 30 centímetros. Ainda falando da, digamos assim, da família das réguas, a gente tem o esquadro, tá? Esse daqui, que é um esquadro que ele tem uma régua de 20 centímetros e tem essa parte aqui que forma um triângulo. Ele é muito bom para a gente fazer esses ângulos retos. Então, você tem aqui, digamos que a gente tem essa régua, apoia essa outra aqui e a gente tem esse ângulo reto, tá? Eu confesso que eu não uso muito esquadro, eu uso mais essa parte aqui da régua, tá? Então, assim, é acessório, não é essencial. E tem essa outra régua aqui, que é uma régua que é bem interessante, que ela tem algumas figuras geométricas aqui, tá? Então, tem círculo, tem uma, duas, três, quatro espessuras, né? Quatro diâmetros, na verdade, de círculos. Tem pentágono, tem quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, pirâmide, enfim. Tem o cone, tem pentágono, hexágono, trapézio. É bom para quando você quiser fazer, deixa eu testar aqui, ó. Você vai fazer, por exemplo, sei lá, círculos de diferentes tamanhos. E aí você coloca aqui um dentro do outro, ó, um dentro do outro. Ou então você quer fazer, sei lá, um triângulo na sua mandala. E aí você já risca aqui sem precisar pegar a régua, traçar outro e depois sair apagando, tá? Também é acessório, não é essencial não. E aí tem uma régua de 21 centímetros também. E aí, para o desenho de mandalas, o material que eu considero essencial é o transferidor, tá? A gente tem dois aqui, um com o círculo completo, que é de 360 graus, e tem esse aqui, que é metade com 180 graus, tá? Se você puder comprar esse aqui, ok, tá? Se não puder e puder comprar esse aqui, também não tem problema nenhum. Inclusive, esse daqui, ele tem uma régua na parte de baixo de 14 centímetros, que às vezes eu uso quando eu tô fazendo uma mandala no MDF redondo, eu uso essa régua aqui para achar o centro da mandala. E aí, depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês como é que eu faço. Mas esse aqui sim é um elemento essencial para a gente fazer as nossas mandalas. E aí é justamente para a gente fazer a divisão perfeita das fatias, digamos assim, ou das divisões da mandala. Tá? A gente vai fazendo, né, marcando aqui com o centro e depois a gente sobe bem com a régua ou até com essa parte aqui do transferidor e vai marcando as divisões da mandala, ok? Então, esse aqui eu considero essencial. Outro material que eu considero essencial é o compasso. E aí eu trouxe aqui duas opções de compasso. Esse é um compasso escolar, que a gente acha em qualquer papelaria, tá? Ele vem com a ponta seca e a ponta que é para a gente colocar ou um grafite, né? Nesse caso, ou um lápis, que é quando ele vem parecido com esse daqui. Mas nesse caso aqui, ele tem uma pontinha. Na verdade, tá até aqui a pontinha. É porque ela tá bem... Tem que empurrar um pouquinho mais pra cá, tá? E aí, essa ponta seca a gente coloca aqui. A gente coloca aqui a ponta seca no centro, abre o compasso e gira para fazer o nosso círculo, tá? Tá começando? Indico esse aqui, que é o compasso escolar. Se você já tem um certo tempo, já precisa de uma mandala, fazer uma mandala maior,
eu aconselho comprar um compasso maior, né? Por quê? O que que acontece com esse compasso aqui? Enquanto que nesse você precisa colocar um grafite aqui nessa ponta, nesse daqui você consegue colocar tanto um lápis, como você consegue colocar uma caneta. No caso, essa aqui é a caneta Unipin, tá? E aí você coloca aqui, fecha e você traz o seu círculo, tá bom? Daqui a pouco eu falo da caneta Unipin. Mas e aí você coloca a sua grafite ou o seu lápis, e aí você consegue traçar um círculo muito maior do que com o compasso escolar. Vou traçar aqui. Com o compasso escolar. Isso porque eu abri dessa forma, mas eu poderia abrir muito mais. E, além disso, ele tem aqui uma extensão, ó. Tem uma extensão e você puxa para cá e aí você consegue fazer um círculo muito maior mesmo. Inclusive, eu uso muito esses quadros aqui esse compasso, na verdade, quando eu vou fazer mandalas de 40, 50, 60 centímetros, tá bom? Muito bom ele. É da marca Trident. E aí, voltando para os papéis, lembra que eu falei para vocês aqui de um papel para desenho. O papel para desenho pode ser qualquer papel. Esse aqui é um papel A4, mas poderia ser um papel, até papel de caderno pode ser, tá? Se é só para fazer o desenho da mandala, tudo bem, tá? Mas, e aí já entrando na parte da pintura de mandalas, tem papéis que são melhores e que são indicados para quando a gente quer pintar uma mandala ou um quadro, enfim, e depois emoldurar, que são esses papéis mais encorpados. Eu tenho dois aqui da marca Canson. Esse tem 200 gramas, então é um papel, é do tamanho A4 também, e ele é um papel mais grosso. Ele tem uma espessura mais firme, tá? Então ele é um papel que suporta uma tinta, tá bom? Enquanto que o papel A4 comum, ele vai ficar todo enrugado e ainda corre o risco de rasgar, tá? Então, o papel mais indicado é um papel com gramatura entre 180, 200 ou 300, tá bom? Esse aqui é o de 200 gramas. E, inclusive, ele fala aqui, ó, papel encorpado, ideal para desenho, atóxico e livre de ácido, tá bom? Então, o papel que não vai amarelar, não vai manchar. Esse outro aqui, também da marca Canson, é um papel de 300 gramas. Então, esse ainda é mais grosso do que esse aqui, que tem 200 gramas, tá? Ele é um papel específico para aquarela, mas você pode usar para pintura que você quiser fazer. Ó, e aí é um papel, inclusive esse aqui tem uma textura, ó, vou aproximar, ele tem uma textura mais como se fossem listras, tá? A textura dele, e do outro lado é liso. Então, é um papel, ó, muito mais grosso do que um papel que a gente usa na impressora, certo? Também é um papel atóxico, ele fala que é uma estrutura canelada, livre de ácido e não amarela, tá bom? Então, esse é perfeito. Esse papel aqui é o papel que eu uso para fazer uns quadrinhos, que eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Também na parte de pintura, um material que eu considero essencial é esse aqui, que é o pinta-bolinha. E aí, para quem não conhece, eu vou mostrar, vou apresentar, né? Esses aqui são da marca Condor e eles vêm assim, o conjuntinho com 8 tamanhos. Então, aqui vai do 1, 2, 3 até o 4, 5, 6, 7 e 8. Então, veja que o 1 tem essa espessura aqui, ó, tá? Já o 8, que é o maior, é essa espessura aqui. Para que serve? Como o próprio nome diz, para pintar a bolinha. Então, deixa eu mostrar aqui uma mandala para vocês. Ó, aqui tem uma mandala que eu pintei no MDF. É um MDF aqui, tá? De 3 milímetros. E aí, o pinta-bolinha é justamente para a gente fazer essas bolinhas aqui, certo? A gente pinga essa ponta aqui na tinta e pinga aqui no MDF, no papel, na tela, onde você estiver fazendo, tá? Então, esse aqui é o pinta-bolinha. Em substituição ao pinta-bolinha, deixa eu tirar a mandala daqui, você pode usar também esses boleadores.
Esses boleadores são, se não me engano, esses aqui são usados na confeitaria. Tem os que são usados na confeitaria e tem outros que são usados por manicures, para fazer aquelas decoração nas unhas, tá? Então, veja que também tem espessuras diferentes, ó. Esse aqui é uma bolinha menor, esse aqui é maior, essa aqui é uma outra. Então, deixa eu colocar assim pra gente ver se a gente consegue fazer do maior pro menor. Ó, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, percebe que vai diminuindo a espessura de cada bolinha? Ainda assim, é mais limitado com relação a esses aqui. Olha essa espessura, tá bom? Mas aí, eu tenho uma terceira opção, que são esses boleadores. Esses aqui, eu acredito que seja para quem trabalha com biscuit. Olha o tamanho disso aqui. Deixa eu tentar fazer também do maior para o menor. Pronto, tá? Então, veja que tem espessuras muito maiores do que esse daqui, por exemplo, tá bom? Esse aqui é para biscuit, para quem faz biscuit, aí você modela. E na confeitaria também, tá? Mas aí também, essa bola aqui maior e essa daqui, geralmente eu uso para fazer o centro da mandala. Que é esse centro aqui, deixa eu mostrar. Esse centro aqui. Aqui ela tá pequenininha, mas às vezes eu faço uma bola desse tamanho, assim, tá bom? Então, é justamente para isso também. Pinta bolinha, boleador, tem a mesma função. É para fazer essas bolinhas na mandala. Continuando na parte de pintura, e aí já era para eu ter falado dela, na verdade, eu acabei esquecendo. Essas aqui são canetas da Unipin, a marca Unipin. E elas são canetas para a gente fazer, por exemplo, eu terminei de desenhar uma mandala com o lápis, então eu cubro. Inclusive tem vídeos meus aqui cobrindo. Então, como ela é uma caneta permanente, deixa eu voltar aqui com o papel. Como ela é uma caneta permanente, então essa aqui é a espessura 1,2 milímetros. 1,2 milímetros. Ela não vai sair, tá? Então, ela serve pra gente cobrir o desenho que a gente acabou de finalizar e depois a gente passa a borracha nas retas, nas linhas que a gente não vai querer. Essa daqui é a 0,5 e essa daqui é a brush, que é a pincel, tá? Para quem desenha aquelas mandalas e depois ela não quer pintar com tinta, quer só finalizar com as canetas, eu recomendo muito essas canetas da Unipin, são realmente muito boas. Agora, para quem for pintar as mandalas, nós temos vários pincéis que a gente utiliza na pintura. Desde pincéis maiores, né, para áreas maiores, por exemplo, se eu fosse pintar esse círculo aqui, seria um pincel maior. Eu recomendo pincéis com cerda macia, para não danificar o papel, tá? Então, tem esse aqui é da Tigre, marca Tigre, e o número dele é o 14, tá? Para áreas um pouco menores, eu usaria esse daqui também, ó, cerdas bem macias, tá? Esse é da marca Castelo, número 8. E para áreas menores, eu usaria esse aqui, tá? Ele é quase um pincel filete, mas não chega a ser. Esses dois aqui, também da marca Castelo, são pincéis que a gente chama de pincel filete. Deixa eu tirar, acabei nem tirando aqui da embalagem. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Pronto, consegui tirar essa capinha que vem junto para não danificar as cerdas. Então, perceba que por isso que o nome é pincel filete, porque realmente é um filete. Ó, é bem fininha a ponta dele. Quando molha, é que ele fica mais fino ainda, tá? E ele serve justamente para a gente fazer contornos, tá? Então, é como se fosse uma caneta e eu fosse contornar aqui. E aí, o traçado dele fica bem fino. Esse aqui é um outro pincel filete, só que ele tem uma numeração maior. Ele é um pouquinho mais grosso do que esse, tá bom? Mas é o mesmo pincel. Esse aqui a numeração é 00. Quanto mais zeros, mais fininho, mais fininha a cerda. E esse aqui é o 0. Então, se você vai pintar, né? Já mostrei os pincéis, agora eu vou mostrar as tintas que eu uso para pintar as mandalas. Geralmente, eu uso essas aqui, ou PVA ou acrílica da marca Acrylex. Gente, eu não tô fazendo propaganda da marca Acrylex, é porque geralmente é mais fácil de encontrar aqui na cidade que eu moro, tá? Mas tem uma outra marca que é a Corfix,
que ela também é muito boa, tá bom? Também é muito boa. E aí, você vai comprar a tinta pelo nome aqui. Esse aqui é o areia, esse é o cappuccino, esse é o cerâmica e esse é o ouro, mas também pela numeração. Ó. Ouro 532, o cerâmica é o 506, o cappuccino é o 585 e o areia é o 817, tá? Então, para você não confundir, se você não quiser procurar pelo nome, você pode pedir pela numeração também. São tintas à base de água, não tem cheiro forte. Por ser a base de água, ela dissolve em água, então tem como você diluir, né? Ou se ela tiver muito grossa, essa tinta areia aqui, inclusive, geralmente ela vem bem grossa do que essa daqui. Não sei, é uma característica que tem de algumas cores, né? Pronto. A, a tinta metálica, ela é bem mais grossa do que a tinta PVA. E a PVA, ela é mais grossa, mais espessa, é uma tinta mais espessa do que a acrílica, tá bom? Mas todas são ótimas e eu utilizo sempre. E aí, pintamos a mandala, finalizamos a mandala, é hora de passar o verniz, tá? Esse aqui é um verniz acrílico fosco da marca Corfix. Eu sempre uso o fosco, além dele tem o brilhante, porém eu não gosto porque o brilhante ele deixa, como o próprio nome diz, um certo brilho na peça que eu particularmente não gosto, então eu sempre compro o fosco. Esse daqui que vem nesse potinho, ele não tem cheiro forte, então dá para você usar dentro de casa tranquilamente. Ele é um líquido, tá? Ele é um líquido esbranquiçado que você vai passar com o pincel em cima da sua pintura. E quando você passa, ele fica branquinho, mas depois ele seca e aí ele fica totalmente incolor, que vai aparecer só a sua pintura. Gosto muito desse daqui. Esse outro aqui, tá? Esse outro aqui, que é em spray, é da marca Acrylex e ele é fosco mate, tá? Esse aqui, ele é muito bom para quando você pinta no papel. Inclusive, se você pinta no papel, eu não recomendo esse, porque esse daqui você vai passar com pincel. Esse movimento de passar o líquido com pincel no papel pode danificar a sua pintura, danificar o papel e, consequentemente, a pintura. Então, se for pintar no papel, eu aconselho esse daqui que é spray, porque esse aqui você vai agitar e vai passar o spray sem necessidade de pincel. Porém, qual é a desvantagem desse daqui? Esse tem cheiro forte, tá? Então, o ideal é você passar em um ambiente aberto, ou se você tiver dentro de casa, dentro do apartamento, você passa com uma janela aberta. Tem que ser numa área ventilada. E aí, para finalizar, eu queria mostrar algumas mandalas prontas para vocês. Vamos lá. Pintei uma mandala no papel. Quais são as opções que eu tenho? Primeira delas, emoldurar, né? Você ir numa molduraria e pedir para colocar a sua pintura numa moldura, tá? Essa aqui é de madeira, pintada de branco. E aí aqui atrás vem o MDF ou Eucatex, eu acho que isso aqui é Eucatex. E fica lindo, vem com o pendurador aqui para você já colocar na parede, tá bom? Essa daqui é uma opção para quem vai pintar no papel. Uma segunda opção para quem vai pintar no papel são as molduras em acrílico, que ultimamente está sendo a minha paixão. Estou amando fazer dessa forma. O que que acontece? Nesse caso aqui é uma moldura caixa, em que você tem esse encaixe. E aí você vai pintar a sua mandala no papel, recortar e colocar aqui dentro, prender com fita dupla face no verso, tá bom? E aqui você coloca a moldura e você pode colocar assim, deitado numa mesinha de centro ou em pé, em uma estante, em uma prateleira, num rack, enfim. É uma outra opção e fica muito lindo, né? Outra opção, como eu mostrei anteriormente, é você pintar no MDF. Esse aqui é um MDF redondo de 30 centímetros de diâmetro, tá? E aí ele tem 30 centímetros de diâmetro e tem 3 milímetros de espessura. Tem MDF desse que ele vem com 6 milímetros de espessura, então ele é um pouquinho mais grosso,
tá bom? Esse daqui foi pintado com a tinta acrílica que eu mostrei pra vocês, né? Essas aqui, inclusive essa daqui é o ouro, que é essa aqui, tá? E depois eu passei o verniz, que foi esse aqui, verniz acrílico fosco, tá? Então, mesmo sendo um verniz fosco, ele ainda dá um certo brilho, mas não é nada muito exagerado. Outra opção também é um pratinho de cerâmica, tá? Esse aqui é um prato de cerâmica que eu comprei, pintei de marrom aqui, e aqui eu fiz a minha mandala, depois passei o verniz. Veja que esse verniz aqui, ele já tem um certo brilho, e nesse daqui eu passei o verniz brilhante. Ó, veja que ele dá um espelhamento que eu não gosto muito quando eu pinto no MDF, tá? Mas para quem gosta não tem problema nenhum, tá? Então esse aqui é um pratinho e aí você coloca o suporte, pendura na parede ou então você usa para colocar como porta-joia, por exemplo, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês também, aqui é uma tela de pintura, tá? Tá até no plástico, ainda não tirei. Não tenho uma mandala pintada na moldura, eu vendi todos os quadros que eu tinha na moldura, mas aqui é só para mostrar para vocês, tá bom? Então aqui é uma tela, aqui tem um tecido no chassi, preso no chassi pelos grampos, e aqui você pode pintar tranquilamente com as tintas. Então essas tintas aqui que eu mostrei para vocês, ó, essas tintas que eu mostrei para vocês, tinta PVA, ela tanto pode pintar no papel, na tela, no MDF e também aqui na cerâmica, tá bom? Vai em qualquer uma dessas superfícies. Acho que pinta papelão também, enfim, tem tudo tem falando aqui no rótulo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, alguns materiais são essenciais, outros são acessórios, não precisa ter todos. E deixe aqui nos comentários se vocês têm algumas dúvidas que eu vou adorar responder. Até mais!